E aí, turma, tudo bem? Agora, nessa nossa aula, nós vamos aprender um pouco sobre os monômios, tá ok? Então, para iniciar, a gente precisa entender que um monômio nada mais é do que um número ou expressão algébrica que não envolve soma ou subtração. Ou seja, a gente tem aqui, olha, 2 vezes x. 2 vezes x é uma expressão algébrica, ou seja, envolve uma letra, né? Mas que não tem nem soma nem subtração, só tem uma multiplicação aqui no meio. Então, isso aqui nós podemos chamar de monômio. Outro exemplo, 5 vezes x vezes y. Isso aqui é um monômio também. Por quê? Ele não tem nem soma nem subtração. Tá certo? Agora, no monômio, eu vou escrever um outro monômio aqui, olha. Vou botar aqui o 3yz. O monômio nós podemos dividi-lo em dois pedaços, tá? Tem a parte do coeficiente e a parte literal. Bom, coeficiente é essa parte aqui, olha, é o nosso número. Então, coeficiente, sempre que você ouvir falar em coeficiente, corresponde à parte numérica. E nós temos a parte literal, que é a parte de letra, né, do nosso monômio, a parte literal. Então, o nosso monômio sempre vai ter uma parte de coeficiente ou uma parte literal. Agora, gente, continuando, nós temos algumas características dos monômios, algumas propriedades dos monômios. A primeira, nós podemos dizer que todos os números são monômios, porém sem a parte literal. Por exemplo, o 2. O 2 é um monômio, não tem nenhuma soma, não tem nenhuma subtração. O que acontece é o seguinte, no 2 nós temos apenas a parte o quê? Chamada de coeficiente. Nós não temos a parte literal, que é algum número, alguma letra que esteja multiplicando o número, tá? Então todos os números são monômios que não tem nenhuma letra multiplicando, tá certo? Outra propriedade é que nós não escrevemos os coeficientes quando eles forem iguais a 1 ou menos 1. Por exemplo, nós temos aqui o monômio xy. Esse xy, ele na verdade tem um umzinho escondido aqui. É um coeficiente. Só que quando o coeficiente é 1, nós não escrevemos esse coeficiente. Fica só como xy. Então sempre que você vê um monômio só com letras, isso significa que tem um umzinho escondido ali. Não é zero, tá, gente? É sempre um 1 que está escondido. Agora, pode ser tanto 1 quanto menos 1. Nesse caso aqui, olha, menos xz. Esse menos está flutuando? Não. O menos, na verdade, é do monômio todo. Tem um umzinho aqui, ó, menos 1, na verdade. Esse sinal negativo é do 1, é menos 1. Só que quando 1 a gente não escreve. Então, o sinal dele fica, que é o menos, e fica a parte literal, né, a parte de letra. Tá bom? Outra propriedade, outra característica do monômio, nós não escrevemos o sinal de multiplicação dentro do monômio, tá? Na verdade, eu estava escrevendo até agora porque eu não tinha explicado isso. Mas agora que eu já expliquei, eu não escrevo um monômio com o símbolozinho da multiplicação, com o pontinho da multiplicação. Por exemplo, olha o monômio aqui, 3xyz. Na verdade é 3 vezes x vezes y vezes z. Mas eu não escrevo o sinal de multiplicação dentro do monômio. Então vai ficar sempre o termo todo junto. Isso aqui significa que é 3 vezes x vezes y vezes z. E também nós sabemos que os monômios podem ser semelhantes. O que significa um monômio semelhante? Significa que ele tem a parte literal igual. Olha aqui, ó. 3x ao quadrado y. E aqui também é x ao quadrado y, olha. O coeficiente é diferente, mas eles são semelhantes. Por quê? Porque a parte literal é igual. Uma parte literal é igual a outra parte literal. Agora, nesse exemplo aqui que eu vou colocar aqui do lado, olha. 3 AZ e 3 AY. Eles são monômios semelhantes? Não. Por quê?
porque aqui é AZ e aqui é AY. Para ser semelhante tem que ser perfeitamente igual. É importante falar de um outro exemplo, que é o seguinte. Olha esses dois monômios aqui, olha, 2xy e 2x ao quadrado y. Eles são semelhantes? Também não são, porque a parte literal aqui é xy e a parte literal aqui é x ao quadrado y. Para eles serem semelhantes, a parte literal tem que ser exatamente igual, tanto as letras quanto os expoentes de cada um dos termos. Agora que nós entendemos o que são monômios, nós vamos aprender a realizar as operações com esses números, com esses termos, né? Então a primeira operação, as primeiras operações que nós aprendemos são as operações de soma e subtração de monômios. Nós temos aqui então 2x mais 3y. Nesse caso, nós fazemos a soma da parte numérica, 2 e 3, que vai dar 5, e repetimos a parte literal, que é a letra. Nosso resultado aqui, então, de 2x mais 3x é 5x. Da mesma forma, nós fazemos quando for uma subtração. Nós fazemos a subtração entre o coeficiente e repetimos a parte literal. Nós temos aqui, então, 5 menos 2, que vai dar 3, e o y nós repetimos. Então, na soma e na subtração, nós repetimos a parte literal. E fazemos a operação com o coeficiente. Nosso terceiro exemplo que é um problema. Veja só, aqui nós temos no primeiro termo, no primeiro monômio, a parte literal é x, e no segundo monômio, a parte literal é y. Quando isso acontece, nós não temos como fazer a operação de soma ou de subtração. Então, a operação de soma e subtração só é possível de ser feita quando a parte literal for exatamente igual entre os dois termos, tá bom? Quando nós temos um monômio com uma parte literal e o outro monômio com uma parte literal diferente daquele outro, nós não conseguimos resolver essa operação. Agora, a nossa próxima operação é a multiplicação. Multiplicação de monômios. Como é que nós fazemos isso? Bom, diferentemente da soma e da subtração, nós podemos fazer a operação de multiplicação com a parte literal diferente em cada um dos monômios, tá? Vai acontecer, além disso, outro detalhezinho que é bastante importante. Veja só. Primeiro, nós multiplicamos número com número. Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3, que dá 6, não é isso? E a parte de letra, x vezes x. X vezes x dá x ao quadrado, tá bom? E agora, juntando a parte do coeficiente com a parte literal, nós temos o monômio 6x ao quadrado. Nesse segundo exemplo, nós temos a mesma coisa, só que o detalhe é que, perceba, a parte literal é diferente no primeiro monômio e no segundo monômio. Então, olha só como é que nós fazemos a operação. Primeiro, normalmente, 4 vezes 3, 12. E depois nós multiplicamos x, que é a parte literal do primeiro monômio, com xy, que é a parte literal do segundo monômio. Nós ficaremos então com o quê? X vezes x dá x ao quadrado. Lembrando que o expoente 1, né? Expoente 1. Multiplicação de bases iguais. Repete a base e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. E o y, que não tem ninguém para juntar com ele, permanece sendo y. Então, a nossa parte literal é xy ao quadrado. E nós temos como resultado da multiplicação de monômios 12x ao quadrado y. Tá certo? Esse aqui é um exemplozinho básico para a gente entender como é que funciona a multiplicação com monômios. Mas essa regra funciona, serve para todas as outras multiplicações de monômios que nós virmos daqui em diante. Tá ok? Agora, a nossa próxima operação é a divisão de monômios. Então, agora, para nós fazermos a divisão de monômios, nós vamos organizar essa divisão num formato que fique mais fácil da gente entender, que é o formato de fração. Olha só, não precisa ter medo da fração. A gente vai resolver esse medo de fração também agora. Aqui, ó, dividido por 12xy. Como é que eu faço a divisão? Divido número com número e letra igual com letra igual.
Vamos lá. 36 dividido por 12 dá 3. X ao cubo dividido por x. Como é que eu faço a divisão de potência? Repito a base e subtrai os expoentes. Vai ser 3 menos 1, né? Aqui tem umzinho escondido, né? Beleza. E o y? Mesma coisa. Y. E vai ser a subtração dos expoentes. Aqui tem um escondido, aqui tem um escondido, ó. 1 menos 1. Tá bom? Isso aqui vai dar o que no final das contas? 3 elevado a 3, desculpa, elevado a nada, né? O 3 já está normal ali. 3x elevado ao quadrado, que é 3 menos 1. E o y vai estar elevado ao quê? 1 menos 1, 0. Vocês lembram que na potência, qualquer valor elevado a 0 é igual a 1? Bom, y elevado a 0 é igual a 1, 2 elevado a 0 é igual a 1, 3 elevado a 0 é igual a 1, 1000 elevado a 0 é igual a 1, e assim por diante. Então, esse y elevado a 0 aqui, ele é a mesma coisa que 1. Então, o nosso monômio vai ficar como? 3x ao quadrado vezes 1. Só que vezes 1, a multiplicação com 1 não faz nenhuma diferença, nós ignoramos aqui, tá bom? Nossa resposta, então, é 3x ao quadrado. A gente já podia ter acabado com y lá no início, olha, o mesmo termo aqui em cima e embaixo, exatamente o mesmo, a mesma letra com o mesmo expoente. Em cima e embaixo a gente corta e nós ficamos só com 3x ao quadrado, tá certo? Agora o nosso próximo exemplo, nós temos menos 45 x ao quadrado y ao cubo z dividido por 2yz. Vamos lá, tranquilo, ó, zzinho aqui, pá. Vamos lá. Dá para dividir 45 por 2? Uma divisão exata? Não. Então vai permanecer o 45 lá em cima, com o sinal de negativo, e permanece o 2 aqui embaixo. Atenção, se o 2 não saiu, ele permanece lá embaixo, tá bom? X ao quadrado está lá em cima. Tem algum x aqui embaixo para dividir? Não. Então ele permanece lá em cima como x ao quadrado. Agora o y. Y lá em cima tem expoente 3 e aqui embaixo tem expoente 1, né? Divisão de potência, repete a base, que é y, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. E agora, olha o z aqui, ó. A mesma regrinha que eu falei no exemplo anterior aqui, desse aqui, ó, do exemplo anterior. Z dividido por z, corta, vai dar 1. Então, o nosso monômio como resposta à divisão desses dois monômios é isso aqui, ó. Menos 45 x ao quadrado y ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a nossa resposta à divisão entre esses dois monômios, tá certo? Não tem nenhuma dificuldade. O negócio está muito grande, parece um monstro. Divide em pedaços pequenos, vai fazendo cada um dos pedaços, que quando você vê já terminou a operação e foi facinho. Beleza? Agora, para irmos para a nossa última operação, é a potenciação de monômio. Caramba! E agora? Não tem dificuldade também. Vamos lá, olha só. Potenciação de monômio, como é que fica? Eu vou elevar cada um dos termos aqui de dentro ao expoente ali de fora. Então vai ser 2 elevado ao quadrado, 4. X ao cubo elevado ao quadrado. Como é que fica? Potência de potência, ó. X ao cubo elevado ao quadrado. E o y ao quadrado. Só para resolver, porque é claro que nossa resposta não fica assim, como é que eu resolvo potência de potência? Eu pego o expoente da potência de dentro e multiplico pelo expoente da potência de fora. Vai ficar então como 4x elevado a 3 vezes 2, 6y ao quadrado. Só isso. Peguei cada um dos termos do monômio e elevei ao quadrado. Ó. 4, que é a mesma coisa aqui, 2 ao quadrado. X ao cubo elevei ao quadrado e o y elevei ao quadrado. X ao cubo elevado ao quadrado virou x à sexta e o resto dos termos já está resolvido. Nós temos como resposta 4x à sexta y ao quadrado. Essa é a resposta
da nossa potenciação de monômio, tá bom? Então, nossa aula de hoje sobre monômios e suas operações fica por aqui. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima. Valeu, pessoal!